Vamos lá, começar aqui. Hoje a gente está fazendo PMR no Instagram. Faz tempo que eu não faço essas lives assim com mais pessoas. Teve um probleminha aí com a Sam e com o Caio. Eles não vão poder comparecer. Então, como só vai estar eu e o Roy, então a gente preferiu fazer aqui no Insta, que é mais fácil. Opa, com E certeza. depois eu vou pegar esse vídeo, né, a live, eu vou deixar lá a gravação lá no meu canal do YouTube e também no YouTube do Roy. Tá? Então, o que vai acontecer hoje? O pessoal tá chegando aí, então, boa noite. A gente vai fazer o PMR de doenças respiratórias, que foi uma patologia, uma doença que a maioria de vocês pediram pra gente, tá? Então, a gente vai começar a conversar aqui. Vamos unir as duas percepções, então, a percepção mental e emocional, que o Roy vai trazer, de atendimento, Uhum. de prática clínica que ele tem, e eu vou trazer a visão mais da medicina oriental, né? Mais da medicina chinesa. Lembrando que tudo que a gente for falar aqui não deve ser levado como uma verdade absoluta, mas sim como consciência, né? A gente quer levar conhecimento, quer levar a informação para vocês e vocês entenderem como tratar as doenças respiratórias, né? Numa equipe multidisciplinar, que tem eu, tem o Roy, tem o Kai e tem a Sâmia, né? O fisioterapeuta e uma nutricionista também para esses problemas. Então hoje a gente vai falar sobre as doenças respiratórias. A gente vai levantar alguns itens importantes. Dentro da medicina oriental, ela abre outras frentes, ela abre outras opções, outras alternativas, além só da patologia respiratória. Tá? Então a ideia será, digamos que informar e deixar a informação na cabeça de vocês, para vocês entenderem o que pode ser feito. Beleza? Então, as doenças respiratórias em si, eu vou levantar aqui a visão oriental, aí o Roy comenta aí na visão ocidental. Quem tem doença respiratória é tudo, tá? Então, rinite, sinusite, asma, bronquite. Então, se você conhece alguém, você pode compartilhar esse vídeo aí para passar essa informação adiante. Aí, quem tiver dúvidas, manda aí no chat, aqui nos comentários, e aí tem um ponto de interrogação aqui desse lado também. Que aí você pode mandar pergunta e a gente responde aqui ao vivo, a cores, né? Quem sabe faz ao vivo aqui na frente de vocês. Beleza? Boa. Primeiro item na visão oriental, vamos ver se o Roy bate aí. Na visão oriental, a energia, a questão das doenças respiratórias pode estar ligado com o clima. Tá? Então esse é o primeiro item, com o clima. Clima frio, né, outono ou inverno. Pode também estar ligado com umidade, que é um ambiente seco, né? A gente viveu aqui, acho que umas últimas 2 semanas, viveu um problema mais seco, uma temperatura mais seca, que aí não podia fazer exercício, tinha um horário certo para fazer exercício, tinha que fazer mais ingestão de líquido, ingestão de água, tá? Uhum. E isso é o clima que a gente fala. Então, na visão oriental, a gente meio que generaliza tudo. Então, a questão de clima, a questão de ambiente, pode ser um causador de doenças respiratórias. E aí, um outro ponto importante, para deixar claro, sabe aquele banheiro com teto preto, que a maioria das casas mais antigas tem? Aquilo lá é um causador de doenças respiratórias na visão oriental. Tá? Aquilo lá é uma umidade, é um muco, né? Que Uhum. pode gerar num possível paciente. Então, esse é o primeiro item que talvez venha aí, né, quem sofre, quem mora em casas mais velhas, cortina, tapete, né? É o clima, tá? Então, o clima, o ambiente é tudo isso, esse é o mix, tá? Então, não trava só no clima de temperatura, e sim no clima, na ambientização, tá? Uh, Bate para você? Faz sentido isso para ti, Roy? Faz, com certeza. A gente vê que quando o assunto é alergia, tá muito ligado a essas questões da poeira, do mofo também, né? Além do clima. É isso que você falou do teste estar preto, é a umidade. A umidade pode trazer uma série ali de bactérias relacionadas a alguns tipos de alergia, principalmente do ponto de vista respiratório. Então, faz sentido sim. Segundo item, tem a questão da alimentação. Tem algumas. Aí você fala, pô, mas doenças respiratórias, o que tem a ver? Alguns alimentos podem causar uma inflamação respiratória. Tá? Então, alguns alimentos, acho que quem acompanha o PME já sabe, né, que alguns alimentos são inflamatórios e podem causar essa, digamos que esses sintomas desconfortáveis, né, esses sintomas desconfortáveis dentro do pulmão. E existem alguns alimentos que, na visão oriental, teoricamente é bom para problemas respiratórios. Eu vou passar só dois. Um que vai gerar conflito, né, que seria o couve-flor e o brócolis, ou a brócolis, É. o brócolis. E o segundo que seria o eucalipto.
tá? É um chá de eucalipto que você toma da folha. Por que do brócolis e do couve-flor? Porque o formato dos dois é muito semelhante ao pulmão, dos alvéolos, dos brônquios, tá? Então, na visão oriental, geralmente a gente pede para o paciente que tem rinite, sinusite, esses problemas crônicos, né, considerados crônicos na visão ocidental, fazer uso na alimentação. Então, comer refogado, tá? É refogado que vocês fazem? Acho que é refogado, cozido, refogado. para deixar. Tá? Lembrando, sempre refogado ou cozido, tá? A visão da dieta terapia oriental no geral, não só chinesa, mas Ayurveda, geralmente é mais morno pro quente, tá? Acho que alguns alimentos Ayurveda podem ser considerados em temperatura ambiente, tá? Mas não é o caso aqui, como eu estou falando da chinesa, então na chinesa é muito mais morno pro quente, tá? E aí tem essa semelhança aí para trabalhar. Que nem eu falei, né, na aula de quinta passada sobre o intestino e o cérebro. Tá. A Nutri não está aqui para dar uma adicionada nessa parte de alimentação, mas eu acredito que devam ter, sim, alimentos aí que possam auxiliar. Mas aí eu acho que entra sempre um cuidado que a Samia costuma dizer nas lives, em todas, né? Que vale a pena, vale não, é necessário que seja feita vamos dizer assim, a avaliação individual de cada pessoa. Porque, por exemplo, às vezes o próprio alimento pode ser o causador de algum tipo de alergia ou problema, enfim. Então, até, né, a Sandra sempre fala que ela não gosta de dar dica por conta disso. Não estou falando em nome dela, mas pegando dicas que ela já deu em outras lives, ela explica muito isso. Que a avaliação é importante de ser feita para que os alimentos corretos possam ser, assim, para avaliar para aquela pessoa específica quais alimentos podem auxiliar ela nas questões de alergias respiratórias e tudo mais, para que esse alimento não seja um problema e gere outros tipos de problemas, até mesmo outros tipos de alergia, né? No geral, a Dani está falando aí que leite é normalmente né, a Sam sempre fala disso, mas tem vários outros, e aí tudo vai depender, porque de acordo com a medicina oriental, igual quem está falando, brócolis, por exemplo, e couve-flor são alimentos bons, mas tem que avaliar se a pessoa ali não tem algum problema com isso. Não tem, não, talvez. De qualquer forma, de uma forma geral, acho que o brócolis e o couve-flor, se a pessoa não tiver nenhum outro problema específico com eles, vai ser um alimento positivo de qualquer forma. Deve ter alguma disfunção, sei lá, uma vitamina a mais. É que nem cenoura, né? A Nutri não tá aqui, mas quem come muito excesso de cenoura, a pele fica laranja, amarelada, assim. Tá? Então, tem um nome da substância lá dentro que eu não vou saber, mas é o excesso, né? Então, essa questão da visão oriental é muito dessa questão. A visão da medicina oriental é muito dessa questão. Então, geralmente a gente usa esses argumentos de relação. Né? Então, a gente relaciona formato, relaciona cor, relaciona um item, alguma parte do que tem na natureza e faz essa correlação com o corpo humano. Uhum. Tá? Então, e sim, tem que fazer a avaliação individual para saber o que está acontecendo. Tá? Aí a Dani falou aqui que é o leite é sim, na visão oriental, ele é digamos que ele é um pote de umidade. Desculpe os mineiros aí, mas o leite, queijo e derivados, na visão oriental, não na minha visão, na visão oriental, ele causa aí mais muco, mais umidade, pode gerar catarro. Na visão oriental, né? Agora na visão ocidental a gente vai deixar aí, no próximo PMR a gente discute. Que é um tipo de alimento inflamatório, né? Quem tiver dúvida com relação ao alimento, já vai lá no Instagram da Sânia agora, já segue ela lá e me enche de perguntas, já que ela não veio participar aqui hoje, pode ir lá que ela vai responder com certeza. Total, e fala para ela responder em vídeo. Boa. Vai ficar mais fácil. Não, mas fala para ela responder em vídeo, em stories, para facilitar um entendimento de vocês. Beleza? Então eu falei aqui, né, da visão de ambiente. O segundo, da visão da dieta. Tá? O terceiro, que é da visão da genética, né, na hereditariedade, né, padronizado aí, né, todo mundo tem, né, árvore genealógica, etc. Que pode ser doenças que vem... A pessoa, né, o teu paciente, a pessoa que sofre, herda dos pais. Então, quaisquer problemas respiratórios podem ser causadores disso também. Tá? Que é o Jing na visão oriental, é a questão da genética, da hereditariedade, da visão ocidental. Tá? E agora a gente vai entrar na parte de mental e emocional, né? Que a visão oriental também ela fala disso,
E o que fala disso, né? Primeiros itens. Todas as emoções podem causar problemas respiratórios. Olha a treta que é. Aí o Roy tem mais gabarito aí para comentar com a gente. Primeiro item, medo, insegurança e incerteza pode gerar crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade pode deixar o paciente com falta de ar, com disfunção respiratória. Segundo item é raiva, rancor, irritação, ressentimento. O paciente fica puto da vida, né? Tá com sangue, não consegue respirar e começa a fazer atos que não são normais. Né? O outro item é esse calor também, esse fogo, né? Essa subida, ele não quer saber de nada, ele não respira, vai para cima sem pensar. E o cérebro precisa de oxigênio, né, Roy? Para Sim, exato. funcionar. Né? Então, nessa questão, a visão oriental também fala muito dessa subida de Yang. Essa subida de Yang é como se fosse acender o... É como se botasse calor dentro da casa. Né? Põe uma casa em incêndio, né? Põe o fogo de uma casa, essa casa vai pegar o fogo, vai virar um incêndio, vai queimar tudo. É mais ou menos isso. Tá? E aí a gente sabe, né? Para apagar o fogo tem que tirar o oxigênio. Quanto mais... É até a mesma coisa. Tá? Só que aí no ser humano é diferente. A gente precisa botar oxigênio para acalmar. Para circular a questão do cérebro e dar uma acalmadinha, entre aspas, Eu na acho que visão tem oriental. uma questão nesse ponto aí, que é o seguinte: quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, normalmente a gente já sabe que a ansiedade está ligada ao mecanismo de defesa e, consequentemente, seu corpo está reagindo para te preparar para um pico de alta performance, para que o seu corpo seja preparado ali naquele momento para fazer com que você possa lutar ou fugir da situação. Então, uma das reações é isso que o Kim falou, essa respiração ofegante, porque o coração começa a acelerar, você aumenta o seu fluxo respiratório para você, por exemplo, ter energia, oxigênio, energia para poder ir para cima, enfrentar ou correr. Seu corpo já vai ter preparado para você dar um pique ali sem pensar muito. Você já vai estar no ritmo dessa corrida, né? Só que tem um problema. As pessoas podem ter esse problema. Normalmente esses problemas respiratórios acontecem no meio de uma crise de ansiedade, né? Pânico, a pessoa entra em pânico, que faz parte da ansiedade, porque entra mais oxigênio. Quando a gente respira, o corpo equilibra a nossa entrada de oxigênio com a mesma quantidade de saída de gás carbônico. Isso entra uma quantidade de oxigênio, sai uma mesma quantidade de gás carbônico. Então a gente consegue respirar naturalmente porque isso está em equilíbrio, né? Num pico de ansiedade, onde a respiração começa a ficar muito ofegante, geralmente entra muito mais oxigênio do que sai gás carbônico, né? Tem um desequilíbrio nisso. E aí, às vezes, onde a pessoa fica com náusea, tontura e acha que vai morrer porque falta ar. Ela tem a sensação de que está faltando ar, mas não é que está faltando ar. É que ela está com excesso de oxigênio que não dá tempo do organismo processar como deveria. Então, aí a pessoa pode ter não chega a ser uma doença respiratória, mas ela tem uma dificuldade respiratória, né? Que acaba sendo gerada por causa desse excesso, né? Desse desregular, tá? Então, é por isso que aí, às vezes, tem que... Quando você não está numa situação de risco, é porque, na verdade, assim, né? Quando a gente fala de ansiedade, principalmente, se a pessoa está, de fato, numa situação que ela corre perigo ali de morrer, né? Ela vai correr, fugir dali, ela vai gastar essa energia pela qual o corpo se preparou para ela ter esse pico, né? Ela vai gastar essa energia. Então, talvez nesse pico, nessa corrida, ela vai conseguir equilibrar a respiração mais no alto, entre saída e entrada de oxigênio, que ela vai estar utilizando essa energia. Mas numa crise que as pessoas têm, às vezes, de pânico, onde não há um perigo real, ou seja, onde não tem um gasto dessa energia, sei lá, a pessoa está aqui quieta, assistindo TV, de repente ela começa a ter uma crise de pânico, porque o cérebro... Acho que a gente já falou de ansiedade, então não vou entrar no detalhe, vocês podem ver os outros vídeos. Mas a pessoa está ali deitada numa cama, ela não vai sair correndo para gastar essa energia, mas ela fica naquele pico de falta de ar e acha que vai morrer com aquilo. Então, o simples fato dela não usar essa energia já gera um problema respiratório. Não que esse problema vá virar crônico, mas se a pessoa já tiver um problema crônico, isso pode piorar nesse momento, né? Então, pegando esse gancho que você falou aí da ansiedade, que muito pode acontecer disso. E aí o que acontece, né? A pessoa desespera porque ela acha que ela vai morrer, e aí ela está ansiosa, com um monte de pensamento, não consegue ter esse controle, e às vezes ela já tem um problema crônico, um problema latente, um problema genético, enfim, ou porque fez a mudança do clima e essa mudança gera alergia nela, isso só agrava o problema. Aí a pessoa, é o momento que justamente a pessoa precisa fazer ali um processo inverso, que é, por exemplo, a meditação,
ou uma auto-hipnose focada em respiração, para ela ir acalmando todo o corpo que não vai usar aquele excesso de energia, né? Então é uma coisa que pode ajudar. E aí é óbvio, todos os exames intactos em dias para ver, por exemplo, se essa pessoa não tem a asma. Aí não vai adiantar ela fazer só a respiração, porque ela precisa de outro, às vezes um remédio, alguma coisa ali, a bombinha, né? Que fala. Então, tomar esses cuidados, mas também ter essa diferenciação, quando você tem os seus exames em dia, sabe, que não tem nada, pode ajudar. Porque você controla o emocional, consequentemente, o fisiológico passa a reagir de maneira equivalente e, consequentemente, naquele momento, se é só um pico de respiração desregulada, você regula e volta ao normal e está tudo tranquilo. Mas por isso que a gente fala que é importante a multidisciplinaridade, porque você precisa saber se fisiologicamente falando você já tem alguma coisa que possa se tornar um agravante. Então você pensa que você está morrendo da bronquite e é só uma, não é que é só uma crise de ansiedade, é uma crise de ansiedade que ou piora a sua bronquite, ou a asma, ou qualquer coisa respiratória que você já tem uma predisposição, ou simplesmente é só uma respiração momentânea. Você não tem nada, mas aquele movimento que o seu corpo iniciou de ansiedade vai fazer com que você tenha esse pico. E aí não é um problema de respiração. É só o corpo funcionando para o que ele foi feito. E tá tudo bem. E com isso você consegue fazer um controle e melhorar. Né? Acho que pegar essa parte é legal para falar disso. Ter esse cuidado aí. Acho que o sintoma é desconforto respiratório, né? Sim, exatamente. Acho que é isso. Exatamente. Beleza. Mas existe, por exemplo, eu falo... A Dani, a minha irmã, ela tá aí, ela tem bronquite asmática, sempre teve crises quando era criança, né? Ela acabou depois, isso quando ela morava em São Paulo, sempre tinha muitas crises, porque a mudança climática, por exemplo, influencia muito. Então, quando tinha uma mudança climática muito forte, ela estava lá no hospital, né? Ela mudou para o Rio de Janeiro, onde a mudança climática é um pouco menos brusca do que em São Paulo, que faz 4, 5 estações no mesmo dia. Ela teve uma melhora ali. Claro que às vezes ela ainda tem, mas é muito menos do que o que ela tinha antes. Pode, ela está perguntando aí se a possibilidade da asma ter início por algum medo ou trauma e se torna físico com o passar dos anos. Olha, eu não me lembro de ter lido ou ouvido falar em nada relacionado a uma questão emocional que dá início a esse processo, tá? Mas, partindo do pressuposto que existem várias questões emocionais que geram doenças psicossomáticas, talvez eu acredite que pode haver uma possibilidade, sim, de desses resultados psicossomáticos vir de uma questão emocional, né? Até porque, vamos lá, eu estou fazendo aqui uma analogia, tá? Não estou falando que isso é verdade absoluta, acho que cabe pesquisa para a gente avaliar melhor, mas se a gente entender que, por exemplo, uma crise de ansiedade, voltando ali no ponto da ansiedade, que inicia e que é iniciada normalmente por algum medo, seja lá de alguma coisa real ou da possibilidade de um perigo real. Isso surge no momento onde o seu cérebro entende que você está correndo algum tipo de risco, ainda que seja entrar numa reunião ou fugir de um ladrão ou coisa do tipo. Ele não vai separar uma coisa da outra, ele está acionando o mesmo mecanismo que é o medo, beleza? Uhum. Se esse mecanismo foi acionado diversas vezes lá atrás, talvez, eu não sei se de repente ele entende e aprende que isso pode gerar uma questão psicossomática relacionada à respiração e pode gerar um gatilho ali. Eu acho que caberia estudo, cabe pesquisar, não tenho conhecimento de nada que falar, não, olha, fulano tinha asma e era uma questão emocional, quando tratou a questão emocional, resolveu. Mas pode haver, na minha opinião, sim, gatilhos emocionais que iniciem esses processos ligados à respiração e desencadeia ali alguma coisa fora do controle. Pode ser asma, bronquite ou coisa do tipo. Eu não acho que é impossível, tá? Mas cabe pesquisa, né? Ou talvez, se a pessoa consegue, às vezes, normalmente ela tem questões emocionais que ela consegue trabalhar e resolver, pode ser que ela tenha mais controle sobre si, menos medo, por exemplo, mais coragem e, consequentemente, ela deixe de ter mais crises conectadas à ansiedade que pode estar acionada ao gatilho de respiração, dessa modulação diferente de respiração, e aí, de repente, ela pode ter ou um controle maior disso, uma diminuição dessas crises, ou até, talvez, quem sabe, uma solução definitiva para de ter, né? Eu acho que tudo que é doença, ela pode ser, de alguma maneira, psicossomática. Mas cabe avaliação, cabe estudo, eu acho. O que a medicina oriental diz aí, Kim, sobre isso, na sua opinião?
Abre duas vertentes, meu. Você falando aí, eu já comecei a pensar. A primeira delas é, geralmente a asma, o paciente, né, ou você que está sofrendo de asma, ou a Dani que sofre de asma, Sim. geralmente ela nasce com Uhum. propensão a ter, e geralmente tem desde criancinha. No Isso caso aí dela. entra na questão genética. Agora presta atenção nessa brisa, agora a gente vai começar a aprofundar. Então você que tem Bora. asma, ou você conhece alguém que tem asma, primeiro item tem que saber se ela tem desde criança. Tá? Tem gente que tem Sim. depois, tem gente que tem na adolescência. Tem casos, eu conheço amigos pessoais e atendimento e clientes que tem depois. E a primeira delas vem nessa questão genética, vem nessa questão hereditária. Tá? Então essa criança nasce com isso. Na visão oriental, por que que nasce com isso? Então a gente vai ter que investigar. Que aí o Roy já sabe, né? Fazer a avaliação. Essa avaliação que demora aí Sim. pouquinho, 5 minutinhos aí. Uh, que a gente vai investigar como que foi a questão do relacionamento dos pais. Tá? Então, presta atenção no que a Hum. medicina chinesa fala. Primeiro, relacionamento dos pais. Como era o pai com a mãe, né, desse paciente, dessa pessoa, de vocês, né? Não precisa abrir publicamente, mas como era o relacionamento dos pais. Segundo, como era o Sim. relacionamento dos sogros com os pais. Então, o sogro com o pai e os sogros com a mãe. Uhum. Tá? Então, essa é a terceira vertente. A quarta vertente é o momento da concepção que foi feita o paciente. Então, naquele momento, né, de que eles fizeram o ato sexual, como que a cabeça do pai estava e como que a cabeça da mãe estava. Eles estavam se cuidando, eles estavam fumando, eles estavam se drogando, eles estavam Uhum. alcoolizados, eles estavam Sim. estressados, etc. E o quinto momento, que é o composto disso tudo, que pode ter tudo isso junto e misturado no momento da concepção. Então a gente vai ter que Perfeito. avaliar esses 5 itens aí. Na visão oriental, a gente avalia esses 5 itens para bater o martelo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então pode sim ser genético e pode vir por origem mental e emocional de quem originou o bebê. Ficou claro isso aí, né? Perfeito. E o Sim. segundo além disso, não é que vai ter, presta atenção nisso aqui, não é porque os pais, né, teve algum desses conflitos que a criança vai ter. Não, ela vai ter propensão a ter. Tá? Então, digamos que ela nasce Perfeito. com 50%. Aí ela nasceu, na boa, não teve nada criança, tudo bonitinha. Só que aí na adolescência, 10, 11, 12 anos, pré-adolescência, né? Vem o Hum. impacto. Pum! Algum choque, algum trauma, algum sei lá, alguma trava mental, choque mental. Como é que se chama aqui? Tem uma palavra bonita. Eu não me esqueci agora, mas Trauma, bloqueio. bloqueio. Bloqueio da vida, tá? Do círculo social. Hoje Uhum. é bullying. Na nossa época não existia bullying. Tipo, o bullying é agora, 5, 6 anos, 10 anos. Na nossa época Sim. era normal, né? Então vai que esse Nossa paciente época era sofreu um bullying. zoeirinha. Zoeira. Era tipo brincadeirinha, pega na. Tipo, era normal, mano, é Pesado. normal. Depois, no final da aula, a gente resolve na porrada, era assim. Sempre foi assim. Aí beleza, aí essa pessoa recebeu isso na fase de adolescência, ou pré-adolescência, entre os 10 e 12 anos. E pode gerar isso numa questão asmática. Tá? Pode gerar, não asma em si, mas alguma alteração, algum desconforto, alguma coisa na respiração dela. E por que eu te Sim. falo isso? Agora, vai invadir, né? Mas porque a respiração, ela tem outro ponto na visão oriental e que esse bullying, ele gera um trauma na pessoa, né? Ele gera esse Uhum. bloqueio de alguma coisa. Então pode vir a aparecer uma crise de asma com essa pessoa tem 10, 11 anos, tá? Não tinha nada quando criança, mas depois de adulto veio. E aí depois, muito caso é assim, eu não sei se já pegou, É. de atendimento, tipo, tem asma, melhora, não usa mais a bomba Hum. por conta dessas questões. Então, meio que foi tratado isso aí. Aí eu não sei se faz sentido para ti, mas na visão oriental a gente consegue tratar, muda, melhora e fica assim. Tipo, meu irmão ele tem bronquite, né? Ele fez o tratamento com a visão oriental, com meu bisavô, Uhum. melhorou. Ele nasceu com essa bagaça, ele nasceu com bronquite, foi internado, foi meio trash na Uhum. época. Uh, e aí ele melhorou, fez o tratamento, melhorou. Tá? E aí tinha muito isso, né? Aí a gente sabe que era eu e esse meu irmão, não era pra gente vir. Era, opa, a gente Uhum. veio sem querer. Então já era esse ponto aí que eu falo de. Não estava planejado, não estava sendo esperado, né? Então, tipo, veio, e agora? O que eu vou fazer?
entendeu? Já Então gera isso é uma um, atenção, já gera na mãe ali, uma preocupação no isso, momento do pai, tá? então isso já é um Entendi. ponto, tá? Então vai ter? Não, não teve. Eu não tive bronquite, mas eu tive rinite. Tive não, eu tenho rinite, né? Só que ela foi aprimorada, digamos assim, quando eu estava em São Paulo. Mas aí quando eu Ah, saio de São claro. Paulo, vou pra montanha, vou pra qualquer lugar de natureza, zero. Fica zeradaço, tá? Ah, que a Dani falou, fiquei 10 anos sem ter nada e de uns tempos pra cá vem aparecendo. É normal, é muito provável que tenha algum choque aí. Como você tem um bebê, pode ser alguma coisa aí também no bebê, algum estresse, mudança de carreira, então a gente vai ter que ver mudança de É, cidade, tá? Então são alguns itens que vão estimulando, tá? E essa estimulação pode ser por origem mental e emocional, pode ser por origem de comida, né? Então imagina, você está em São Paulo, o tempero daqui é X, você vai para o Rio, o uhum, tempero de lá é Y, né? O clima de sim. lá é diferente, é muito calor, você vai ter que, nossa, deve reter muito líquido ali. E se você for de Bangu, né? Que o pessoal chama, acho que é Bangu. É, Nossa mora senhora. lá mesmo. Nossa, evapora. Tipo, tudo que você colocar lá evapora. Tá? Então são É, esses faz tempo que eu itens não que a visito minha gente. irmã por causa disso. Odeio calor. Então, aí é cruel. Tá? Então pode ser um dos pontos. Tá? Então, o que a gente tá falando aqui, esse calor em excesso pode sim gerar secura. Né? Então Sim. imagina, sabe quando a boca fica seca? Né? Então, tipo, a gente fica passando saliva, ou passa creme de cacau. Nossa, creme de Sim. né? Manteiga de Protetor cacau. labial. Acho que é protetor labial. Você Também. passa justamente para não secar. Tá? Então, é justamente para deixar fluido, não é fluido, A líquido. umidade ali do jeito Úmido, né? certo, né? Pra Úmido. proteção. Porque se deixar seco, seca, vai rachar. Tá? Então, a asma seria mais ou menos isso. Então, tá aí no rio. Secou, não gira, né? Não tem a questão da energia que eu fico falando, do líquido, a alimentação, o Sim. tempero, tudo altera, pode sim aparecer novamente, tá? Que aí entra É, nesse exemplo que eu dei. e outra, né? Por exemplo, a minha família por parte de pai, ela tem muita, como é que fala? Problemas A maior, respiratórios? na verdade, você conhece a família do meu pai porque tem questões respiratórias. Tem ali a tal da É. rinite. Eu tenho rinite, sinusite, às vezes quando muda o tempo do frio pro calor ou do calor pro frio, uns meses atrás aí, quando entrou a friaca brusca, estava vindo de uma onda de calor de sei lá quanto tempo, quando mudou essa friaca, faz muitos anos que a gente não tem esse tipo de frio, quando tá para mudar o clima, eu já fico meio ruim. Normalmente é leve, é Hum, 2 dias eu fico meio assim, exposto, eu já sei que tá mudando para se tá frio vai ficar um tempo maior de calor, se tá calor eu sei que vai ficar um tempo mais de frente fria, apesar de ter oscilações. Aí já ficou ruim. Na última vez em junho eu fiquei muito ruim da sinusite, como fazia muito tempo que eu não ficava, e eu já sabia, foi quando entrou o frio bravo, que eu até achei que eu tava com Covid, porque teve um dia que eu fiquei quase sem sentir o gosto direito. Fui lá fazer o exame e não era nada, era a sinusite. Então a minha família, por parte de pai, por exemplo, no geral, tem essa predisposição. Já é um ponto. Minha irmã mencionou aí que foi notado que ela teve a primeira crise dela de bronquite asmática, quando ela não se lembra, mas diz que presenciou uma briga, né, do meu pai com a minha mãe lá, e a partir daí parece que começou a ter alguma coisa. Pode ser que já existia uma predisposição e nessa observação, a criança amplia muito mais as coisas no geral do que pode ter sido uma forma do corpo uhum, ter gerado uma válvula de escape para aquilo dessa maneira, né? O emocional tá tão forte, sei lá, pode acontecer. Psicossomatizou isso. Mas não dá para afirmar com toda certeza absoluta sim. que é uma questão emocional. Eu falo sempre, a gente sempre fala sempre aqui, né? Corpo-mente, a gente tem que pensar como uma coisa só. Isso está interconectado, tá? Então, às vezes, se a nossa mente está 100%, o corpo está uma porcaria, pode ser que o corpo, a alimentação, falta de exercício, influencia no nosso, no nosso humor, na nossa forma de encarar o dia ali. Se eu durmo mal pra caramba, no outro dia eu vou acordar mal, vou alimentar talvez mal, no horário errado, vou estar cansado, e aí meu cansaço gera uma sobrecarga do meu mental que aí eu não vou conseguir lidar como eu poderia, né? Então, pô, dormir bem, acordar bem disposto, me alimentar no horário certo, direito, comer as comidas boas, isso vai gerar um ciclo, né? E também cuidar do meu emocional. Eu tenho que estar equilibrando esses pratinhos aí, senão a coisa desanda. E então, pega esse caso, a gente já está com uma predisposição, de repente uma questão, sei lá, nervosa, uma questão psicossomática,
pode trazer aquilo que já é uma predisposição numa potência maior. E mais, se for pegar aí, a Dani comentou que ficou 10 anos sem ter crise e tal, e recentemente começou a ter. O que a gente está passando recentemente? É pandemia, é ficar em casa. Às vezes está faltando, o pessoal que tem um trabalho mais autônomo, às vezes está com dificuldade de poder executar trabalhos que antigamente executava. Então, você gera preocupação. Se isso é uma predisposição do corpo, uma válvula de escape, acaba que pode ter que, por conta de todas essas preocupações, isso voltou a piorar um pouquinho mais, talvez não tanto quanto antes, mas talvez possa ter piorado um pouquinho mais pelo momento que a gente está vivendo, as preocupações das coisas, como é que as coisas vão ficar, né? Então, assim, pode parecer assim até coincidência, mas se você parar para ligar os fatos, pode ter alguma coisa a ver. Tá? De novo, não estou afirmando que seja isso, né? Cabe investigação, cabe análise, cabe fazer, como disse o Kim, uma avaliação rápida, igual eu faço de 3 dias. Mas é interessante, porque ainda que não seja esse o ponto do negócio, que seja simplesmente porque eu tenho essa predisposição ou isso de forma genética, talvez a questão emocional estando equilibrada, você possa ter um controle ou uma melhora percebida disso, né? E a partir daí tratar isso também com alimentação, com os exercícios físicos, com remédio quando for necessário, né? Com a medicina oriental, enfim, trazer a multidisciplinaridade para equilibrar todos esses pontos, né? Então, avaliar o cenário que a gente está, né? Pô, como é que eu estou me sentindo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu vi que agora piorou? O que mudou agora? Estou me alimentando diferente? Parei de fazer exercício? Comecei a fazer exercício? Tudo pode ser avaliado e não só autoavaliado, né? Avaliado também com os especialistas, né? Se perceber que tem ali, por conta da pandemia, por exemplo, o índice de pessoas com ansiedade aumentou e aumentou muito, assim, né? E aí, cabe fazer essa análise do ponto de vista do seguinte, beleza, estamos numa pandemia, a sociedade aumentou, e o que mais mudou nesse momento? Pô, comecei a voltar a ter crises respiratórias que eu fazia tanto tempo que eu não tinha. Percebi que o fato de eu estar isolado em casa está me gerando... E talvez tenha outras coisas que você começa a entender e descobrir aí por conta disso, né? Além de outros fatores, da idade, etc. Sim, total. É isso. Como é que ela manda a pergunta aqui, ó. Caso o problema seja emocional, pode diminuir ou até curar? Eu nunca falo nada de cura. Eu me recuso a falar que a questão que qualquer coisa tem cura. Eu sempre costumo dizer o seguinte, e vamos usar bem genérico isso, olha, não levem isso como a verdade absoluta, mas só para ter uma ideia de entendimento, tá? Porque eu gosto de tomar muito cuidado quando se fala em cura, senão fica parecendo que o negócio é charlatanismo. O que a gente costuma dizer, e não é uma regra para tudo, toda regra tem exceção, é que tudo aquilo que você não nasceu com ele, há uma grande chance de que você consiga melhorar, reverter, ou se sentir muito melhor, ou ter um controle melhor, tá? Significa que aquilo que você nasceu com aquilo por algum motivo não dá para reverter? Talvez dê sim, né? Eu acho que muitas coisas dá sim, com um tratamento devido e correto, você pode melhorar e reverter com certeza, né? Então, mas assim, se a questão for emocional, a chance de que você tenha uma percepção de melhora é muito grande, tá? Se vai curar, não vai curar, aí é outra coisa. Precisa ver do seu ponto de vista o que você entende como cura. Eu não falo nada de cura porque eu sou muito contra esse negócio do povo falar, não, vem aqui e uma sessão, 2, 3, 5, 10, você vai ficar curado. Cara, não sei fazer milagre ainda, mas acho que uma boa avaliação, uma boa percepção, um bom trabalho onde você sinta percepções de mudança pode trazer benefícios para você com certeza, né? Um controle maior, uma percepção de cuidado melhor, uma diminuição dessas sensações de sintomas e percepção de sintomas. Então, eu acho que existem ferramentas que podem te ajudar a melhorar e melhorar muitas vezes muito, tá? Acho que é isso. E aí, Kim, o que você acha?
Eu também não uso a palavra curar. É, a visão oriental, né, não usa a palavra curar. Na visão oriental, na verdade, ela não usa a palavra tratar. Acho que nem é tratar a gente usa, tá? Na visão oriental que eu aprendi, tá? De família, etc, né? Quem sabe da minha história, beleza. Quem não sabe, depois me manda que eu conto a minha história. Mas a gente não usa a palavra nem tratar, nem curar, né? No atendimento em si, né? Eu uso aqui no Ocidente porque eu tenho que dar as aulas, né? E vocês entendem como tratamento. Mas na Uhum, verdade a gente chama de reversão. Tá? Então a gente sim. entra com um projeto de reversão, um plano de reversão, um programa de reversão, planejamento de reversão. E a gente entra com a questão que a gente bate na tecla desde o começo de todas as minhas lives, sozinho, com o Roy, com o PMR, com todo mundo, que é a prevenção e promoção. Tá? Então o É. oriental faz isso, né? O oriental só faz prevenção e promoção. Tipo, o oriental de verdade, né? Tem alguns orientais que não são tão orientais. Mas o oriental de verdade, geralmente ele faz a prevenção e promoção, né? Ele sempre se precaver, tá? E aí, quando você faz a prevenção e promoção, fica muito mais fácil de não ter a chance de tratar ou procurar uma cura, né? E aí, então, o que eu passei depois, né? Isso é só o conceito. Mas aí, com o passar do tempo, vai dando aula, vai falando, e eu, como dou aula, e teoricamente tem alunos, né, encabeçados por mim, meus mentorandos, minhas mentorandas, eu não posso falar a palavra cura. Tanto é que né, quem entra na comunidade, depois na academia, vai ver. Tipo, cura desde a primeira aula não existe. Você não vai curar ninguém. Você não é mago, você não é feiticeiro, você não é Merlin, Não é né? médico, não é nada. É, É tipo, não curandeiro. tem, né? Não dá. Tipo, por quê? Porque a partir do momento que você fala cura, entra nessa questão do ROI. É mentira. Aí é buchitagem. Aí você entra É. com. E o detalhe mais importante, tá? Além dessa questão, é antiético, tá? Querendo ou não, é antiético e também pode trazer processo judicial, Com certeza. tá? Falou e E esse, disse. Você puta, pode isso ser é o mais. enquadrado aí em lei de charlatanismo, em processo de charlatanismo ou processo de curandeirismo. Isso é crime, é, E entendeu? é crime, você paga. Tipo, você perde a tua identidade de tratamento. Meu, você tomou na É. cabeça, você parou. Não dá mais pra atender nada, tá? Fora que tem um outro ponto aí, Kim, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o seguinte: as palavras, tem aquele ditado, né, que eu acho meio clichê, mas faz muito sentido do ponto de vista até neurológico. As palavras, elas têm poder. Não é que a palavra tem um poder, mas o significado que você dá para aquelas palavras cria reações fisiológicas dentro de você que podem Sim, gerar coisas. Então, por sim. exemplo, se eu estou falando de curar ou de tratar, significa que existe na minha cabeça automaticamente, isso às vezes você nem pensa, existe uma doença. Ah, mas eu estou doente. Não, tá bom, e se eu falar para você que a gente vai criar um processo para promover uma saúde fisiológica melhor. Isso já não é tão, não me parece como se eu tivesse uma doença. Parece que eu quero só melhorar ainda mais a minha saúde, por mais que eu não esteja tão bem comigo mesmo. É o que eu falo Uhum. sempre quando eu chego para os meus clientes que vêm, ah, mas eu tenho ansiedade. Então ela é sua, você tem, ela é sua, é isso. Você não tem ansiedade, ninguém tem ansiedade. As pessoas entram em momentos de ansiedade. Eu falo que assim, a gente não tem nada, gente. Ah, eu Aham. não sou. Assim, na verdade eu falo que a gente não é nada, a gente tem as coisas, né? Eles falam assim, não, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Você tem momentos de ansiedade. Ah, eu sou infeliz. Não, você não é infeliz. Você tem muitos momentos, talvez, momentos a mais de infelicidade, de tristeza, de chateação, de também felicidade. Pode ser que os momentos de felicidade sejam menores percebidos. Mas você não é nada, você não é feliz, você não é infeliz, você não é triste, você não é nada, você não é raivoso. Você tem momentos onde você sente essas coisas. Você tem. Se você tem, você pode deixar de ter ou diminuir a quantidade de coisas que você tem sobre isso. Ou aumentá-las também. Então a pessoa chega e fala assim, Uhum. eu sou ansioso. Ó, vamos trabalhar, por quê? Porque ansiedade você vai ter mesmo. Ansiedade é um processo natural do nosso corpo, que não, é um processo bioquímico desconfortável, mas que tem que ser funcional. O problema é quando isso entra num ponto de descontrole, onde o meu corpo inicia esse processo de ansiedade do nada, por nada. Aí talvez seja uma coisa que precisa ser trabalhada para te trazer um controle maior de bem-estar. E aí olha o lance. Reações fisiológicas, eu sempre falo isso, reações fisiológicas da ansiedade. Eu falo isso para meus clientes quando eles vêm falar de ansiedade. Sei que não é o tema aqui, né? Mas a gente acaba entrando porque envolve a questão respiratória. Mas a pessoa chega para mim e fala assim: eu falo para vocês aqui,
Galera, ansiedade é um negócio bom ou ruim? Só de eu falar ansiedade, o pessoal vai falar, é horrível. Fulano tem ansiedade. Nossa, que péssimo, coitado, né? Na nossa cabeça, a palavra ansiedade está associada com algo ruim, né? Só que muitos das ocorrências fisiológicas da ansiedade é lá. Batida do coração acelerada, respiração ofegante, excessiva, tremor, suadeira, pensamentos confusos, um monte de pensamento, insônia, tudo isso muitas vezes está ligado à ansiedade. Agora você chega para a pessoa e fala assim, chega para a criança de 10 anos lá, eu sempre dou esse exemplo, e fala, vamos para Disney amanhã. Essa criança vai ter os mesmos sintomas fisiológicos e a gente não vai chamar de ansiedade, vai chamar de empolgação. Sim. Então se a gente começa a trocar a palavra, automaticamente a gente troca o significado e passa muitas vezes a ver aquilo não como um problema, mas como algo mais natural, né? Então por isso que eu acho que aí tudo isso para falar o quê? Volta lá no negócio da cura. Se eu falar assim, galera, a gente vai fazer aqui um processo para te ajudar a ter mais qualidade de vida emocional. Eu não estou falando que você tem doença, que você tem problema. Isso por si só já significa que você está passando, como diz o Kim, por a gente vai fazer uma, como é que você falou? Como é que você usa nos seus termos de aula que você falou? Reversão. Você está simplesmente num tipo de desequilíbrio momentâneo onde você vai reverter e voltar a ter equilíbrio. Não é muito melhor que você achar que você é um doente, assumir que você é um doente, começar a ficar doente, porque o seu cérebro vai começar a buscar aquilo que você está falando para você mesmo. A gente se dá autossugestão o tempo inteiro, sabe? Eu não vou conseguir fazer tal coisa. Seu cérebro vai falar assim, bom, você não vai conseguir, nem tenta. Aí você não tenta, você não vai conseguir mesmo. E aí você não consegue, você reafirma para você o quê? Tá vendo? Eu não sabia que eu não ia conseguir. Mas você tá falando pra você o que o seu cérebro tem que fazer, ele é literal, né? Vai lá, insiste, mantenha a consistência. Fugir um pouco aqui do assunto de respiração, mas eu acho que entra muito nesse lance da questão da cura, né? Se você pode ter uma ferramenta que vai trabalhar na sua questão emocional, principalmente para a questão respiratória, vai lá, se utiliza, vai te trazer bem-estar. Talvez esse bem-estar é o equilíbrio que falta para que você se sinta melhor e com muito mais controle de ter uma respiração com mais qualidade, de não ter questões relacionadas à respiração, né? Faz sentido aí, galera? Deixem perguntas, comentários, vai falando aí com a gente, interage aí. Vocês estão vivos? Falei demais, Vocês mas estão pode entendendo? falar. Vocês estão vivos aí? 1 é sim, 0 é não. Só pra gente entender. Ele colocou aí alguma coisa. Botou. Ela comentou. Uso isso pra vida, do que você tá falando, né? Então ela não fala que tem asma, ela fala que às vezes sinto falta de ar. Mas Perfeito. E quem não sente, né? Todo mundo em algum momento às vezes sente um pouco de falta de ar, sei lá. Sabe como é? Sabe que vai ficar vivo, né? A Luciana falou vivos. Então beleza. Calma aí, então só para concluir o pensamento, mas faz total sentido. Vou tentar alongar, mas já vou voltar. Eu vou lá, mas já volto. O que acontece? Então a cura hoje eu uso nós como... dois, não precisa se preocupar com o horário muito, não. Tá de boa. Vai ficar aqui até a meia-noite. Não. Aí, Azedo. Tem coisa para fazer. Então, cura, eu não uso a palavra cura, eu uso como processo de reversão, ou como programa de reversão, projeto de reversão e etc. Tá? Então, esse é o ponto. O segundo dependendo do caso, se for mental e emocional, dá para reverter? Sim, dá para reverter. São todos os casos? Não. Não são todos os casos e a gente tem que avaliar. Tá? Então, eu não vou bater o martelo, mas dependendo do caso, dá para reverter? Dá para reverter. O que acontece é o quê? Quando eu falo dá para reverter, todo mundo vai achar reverter 100%? Calma aí. Nada é 100%. Boa. Nada é 100%. Nada. Nada é 100%. Nem a natureza. Se você vê um monte de coqueiro, você vai ver que alguns coqueiros são maiores, outros menores. Outro vai estar mais para a esquerda, outro para a direita, outro para frente, outro para trás, outro vai estar mais diagonal. Nada. Né? As ondas, elas não são perfeitas. Ela vem e bate, elas vão vir, mas não vão vir iguais sempre. Né? Então até tem um provérbio que você anda no rio, mas toda a água que passa lá é totalmente diferente. Tá? Então nada é 100%. Então o processo de reversão é o quê? Eu posso reverter, seja 0,01%, quanto eu posso reverter até 90%. Beleza. Tá? Então esse é o conceito. Tá? Então para vocês entenderem essa questão da palavra que o Roy fala, também entra nisso. A gente não fala, o oriental em si não fala resultados positivos e resultados negativos. A gente fala resultado.
Resultado, é. E aí, o que aconteceu? É um resultado. Então, eu tô com o meu atleta na Paralimpíada, ele não se classificou. E um deles, né, não se classificou, o outro ganhou. Ah, eu postei aí. Não era pra falar, mas quem me acompanhou os stories sabe quem eu atendi. E um deles não classificou. E aí a gente teve resultado. Pô, como que foi o resultado? Mudou a categoria, blá blá blá. Então a gente viu o resultado. Tá? Então a gente não vê o resultado negativo. Tá? Então esse é o poder da É. palavra também. Tá? Então a gente vai usando isso para saber. Então, reverte. Eu não sei quanto vai reverter, a gente vai fazer o máximo para reverter, né? Eu não sei o que vai acontecer. Então é mais E nesse ponto. Tá? Ah, então esse da cura dá para tratar? Dá. Agora dá para reverter 100%? Não sei. Agora reverter pelo menos metadezinha dá. Tá? Geralmente dos casos, metadezinha dá. Agora, claro, não é o tema de hoje, mas para doenças respiratórias dá para reverter uns. Segundo a OMS, alguns artigos científicos também falam que dá para reverter de doença respiratória até 78%. Tá? É claro, a gente vai ter que ver se é um DPLC, se é um efizema, que tem destruição do pulmão, né, por cigarro, aí não tem como. Mas se for uma rinite, uhum. sinusite, pô, melhorar 80% de crise diária, Porra, pô, tá bom demais, né? Aí é você só muito tem as melhor. crises em dias de frio, então dá para melhorar. Tá? Então, dá para trabalhar. Tá? E aí depois aqui, na visão energética, se dava para tratar, se pode ajudar sim. Né? É outra questão que o Roy falou da respiração. O oriental usa a meditação, e a gente medita de manhã, entre 4 horas e 5 horas da manhã. A gente faz a meditação, nossa meditaçãozinha, né? E depois eu faço alguma atividade física, mas a gente sempre usa a respiração para tratar. Por quê? Esse é o conceito oriental, tá? O oxigênio é o item mais importante da tua vida, da nossa saúde. Né? Sem oxigênio a gente morre, simples assim. Né? Então a gente tem que Fato. ter oxigênio para circular o sangue, para circular nas células, circular no corpo e etc. Então o primeiro oxigênio tem que ser limpo. Tá? Então por isso que o oriental sempre fala para fazer a respiração, saber respirar. Né? E, 99% do mundo não sabe respirar. Uhum. Se a gente fazer Eu, uma live inclusive. aqui, não vai saber respirar. Tipo, vai respirar pela boca, vai respirar por um lado, o outro lado tá tampado, né? Ou os dois tá tapado, tipo, não dá. Tipo, sempre, né? 99% das pessoas não sabem respirar. E o oriental ele estimula isso desde criança. Tá? Então, outro ponto, eu atendi o pessoal do MMA. Malandro, nenhum lutador de MMA respira direito. Nenhum. Você pode ver que eles estão com o protetor bucal e estão puxando pela boca. Tá? Então, esse é um ponto. Então, o oriental, ele usa, energeticamente, ele faz esse tratamento. Né? Então, quem tem problema respiratório, o primeiro item é saber respirar. Vocês têm que aprender a respirar. Tá? Quem não sabe respirar, vai com o Roy, né? Aprende a fazer auto-hipnose, né? Aprende a fazer comigo, meditação, ou com físio, que é a fisioterapia respiratória, que era para o Caio falar, mas como ele não está aqui, né? Então, esse é o primeiro item, tá? Energeticamente, essa respiração. Aí tem umas técnicas e ferramentas que eu não vou aprofundar, tá? Então dá Eu acho que para tratar. você tinha que abrir um curso de respiração aí, viu, Kim? Porque eu posso auxiliar em até um certo ponto, mas, por exemplo, existem técnicas e formas de respiração que eu, por exemplo, não sei. Minha respiração é péssima. Eu não sei respirar. Não tem. Acho que na hipnose, a gente fazer a sugestão, acho que até você pode usar isso, vira até uma prática aí, ó. Quem tem problema Sim. no pulmão já pode fazer. Respirar e sentir o ar que entra pelo nariz e faz todo o caminho. Entra pelo nariz, passa pela traqueia, chega no pulmão, faz a troca gasosa, e aí o ar, né, ele, é como se fosse uma bexiga, enche todo o pulmão, e depois o ar que está lá dentro, ele sai e sai pelo nariz. Tá? Então essa é a respiração. Então o primeiro exercício é ter essa consciência, que a gente chama na visão oriental de consciência corporal. Você tem que Uhum. sentir essa respiração do pulmão, limpar, né? Então entra limpo, entra o ar limpo e sai o ar sujo. Essa é a primeira respiração que eu passo para todo mundo. E detalhe, exercício de respiração você não faz sentado, você não faz em pé, você faz deitado. Então já vai Show. quebrar todos os conceitos aí. Pô, mas os caras me ensinam a fazer meditação, respiração sentado. Mano, Eu acho que faz cagada. sentido isso. Porque, ó, presta atenção. Se você não sabe nem respirar, por que você vai fazer a porra da meditação? Eu fico puto agora. Por que você vai fazer a meditação sentado? Se você não tem consciência corporal, você não sabe controlar o teu esfíncter assoalho pélvico, períneo, toda a musculatura. Por que você vai fazer sentado? Detalhe, você não sabe controlar a tua postura, você não sabe respirar.
Então você concorda comigo, racional, tá? Sem, não vai ficar putinho comigo. Você senta, você não sabe controlar nenhum disso, você não tem consciência de nada. Você acha que você vai performar bem? Você acha que você vai conseguir respirar? Você vai ficar com dor, você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Não tô É. conseguindo. Aí você vai ouvir um barulho do busão, da bicicleta, da moto, aí você, puta, aí, não, azedou. Vai ter um vizinho andando Sim. aqui de salto alto em cima. Mano, piorou. Então, a ideia é o quê? Fazer deitado. Faz deitado, só sente a respiração. Esse é o primeiro ponto. Então, quem não sabe respirar, né? Então já ficou a dica aí. Para quem não sabe respirar, quem tem dificuldade, sente a respiração. Primeiro item é sentir. Tá? Então, quando a gente como eu sou físio, quem for físio, né, o fisioterapeuta, ele vai falar, sente o movimento. Quando você for para a praia, você vai para o mar, sente a onda do mar chegar. Não vai dar um mergulho direto. Eu sei que a maioria dá um mergulho direto. Não, sente a água. E se a água estiver gelada, mano? Você vai dar um mergulho gelado, você tá bom. Eu sei que a maioria faz isso. Não, põe o pé, sente, se dá, vê se tem areia, se dá para mergulhar. Ou uma piscina. Você vai pular numa piscina rasa de cabeça? Não. Tipo, né, oriental não. Né, prevenção e promoção. Se eu pular de cabeça, eu vou estourar a cabeça, eu vou morrer aqui. Então, essa questão. Tá? Então, sente, respira, vê, sente o ar, entendo. Você sente, quando você for respirar, sente se está indo pelas duas narinas, ou se só está indo em uma, ou se você tem dificuldade para fazer 3 respirações contínuas, e aí na quarta você já tem que abrir a boca para puxar o ar. Então é isso, tá? Então, esses são os pontos. Então, dá para fazer um curso, na verdade eu faço isso muito nos eventos presenciais, que esse ano Legal. e o ano passado cagou na minha vida, mas vai voltar Sim. ano que vem. Tá? Então 2022 vai voltar os eventos presenciais. E aí eu passo isso muito. Né? Geralmente, né, nas imersões eu faço isso para acalmar o pessoal, porque o pessoal vem ansioso, bem agitado, né? Bem, quem tá na academia Sim. sabe que eu dou conteúdo pra cacete. E é online. Agora imagina a presencial, o que eu ataco na cabeça. É tipo as nossas imersões da hipnose que a gente fez. Mano, Ah, 8, legal. 11 dias assim, plá, a cabeça Boa. buga. Tipo, você nem sabe o teu nome no final do dia, do primeiro dia. Tá? Então é mais ou menos isso. Então fazer a respiração. E a gente fez, né? Auto-hipnose para Sim, acalmar a respiração, tá? Então esse é o primeiro ponto de você entender a respiração. Vê se ficou claro exato. aí. Vocês entenderam? Só, Ficou. a Dani colocou uma coisa aí, porque assim, eu já vi falar, por exemplo, que a respiração natural correta é aquela que você faz pelo diafragma, mas tem a respiração que a gente respira fundo, que é pelo pulmão. Eu sempre fico nessa dúvida, se tem alguma diferença, se para que serve o quê, qual seria a forma natural de respirar? Porque quando eu comecei a fazer, uma época eu passei com uma fisioterapeuta, que é uma grande amiga minha, que também agora é hipnoterapeuta, e ela me ensinou que a respiração correta era essa que a gente faz pelo nariz, para, no geral, para o diafragma. Uhum. Não aquela que a gente faz sempre para o pulmão. Eu não sei se tem alguma diferença, se faz sentido. Eu sei que parece que isso ajuda a reforçar um pouco a musculatura do diafragma, mas eu não sei. Tem Sim. alguma diferença? Tem alguma forma onde eu uso uma e outra? Quando Na eu verdade digo é. curso, é nesse sentido, entendeu? Ah, Falar sim, assim, sim, ó, por sim. aqui, por causa disso, bababá, seu dia a dia é assim, quando você for dormir é assado, ou sei lá, se estiver andando, sentado. Sim, sim. Existe, né? Dá para fazer uma live só disso. É complexo mesmo, tá? Demora-se tempos, tá? É como se fosse uma academia, né? Não é só chegar e fazer uma série de bíceps que seu bíceps vai estourar e vai nascer veia, né? Sim. Não. Mas o diafragma, sim, é uma musculatura que deve ser trabalhada. Quem usa muito é o yogi. Quem é pessoal de yoga, quem Uhum. faz yoga de verdade, aí já é outra crítica minha. Porque, minha percepção, tem muita escola de yoga que não ensina o verdadeiro yoga, tá? Isso é claro, né? Uhum. Assim como tem na minha profissão, tem muita escola que não ensina a medicina chinesa de verdade, né? E quem é meu Sim, aluno já sabe. E quem está aqui assistindo já sabe também, senão não estaria aqui assistindo. Então tem muita coisa que as pessoas não falam, né? Não sei se sim, não sabem, não querem, não importa. Mas não falam, não ensinam, tá? E tem sim a musculatura diafragma e precisa ser trabalhada. Tá? Quem é fisioterapeuta respiratório aqui no Brasil manja dessas técnicas. Né? Tem estilos de respiração. Né? Acho que até alguém colocou aqui ó, no teatro, né? Que a Dani colocou no teatro, usa. é, Sim, teatro, quem canta, quem canta, quem mergulha, quem nada. Né? Os meus atletas paralímpicos de natação, eles têm que fazer essa respiração. É, quem é bombeiro, quem é da marinha, tá? Tem esses tipos que trabalham essa musculatura do diafragma e é necessário uhum. mesmo, tá? Então, Sim, quem trabalha com isso é legal, é recomendado pela visão oriental ter o diafragma bom. Quem não trabalha com isso, uma respiração normal já é o suficiente.
tá? Mas nada impede que a pessoa que não precise da capacidade total de diafragma fazer um curso, fazer o desenvolvimento de diafragma, tá? Não vai ser ruim, né? A mesma coisa aqui para a cabeça, né? Todo conhecimento é bom para o corpo também. Todo exercício, toda Uhum. atividade Sim. corporal, qualquer atividade de consciência corporal é boa também para o corpo, tá? Então, a visão oriental, tá? Se você precisa trabalhar o diafragma, né? Você precisa, né? Tem que ter uma capacidade diafragmática boa. Sim, vale a pena fazer a respiração diafragmática e as suas vertentes, as suas opções. Tá? Agora, se você não tem, né? Tipo a gente aqui, eu dou aula aqui, eu faço, né, o meu aquecimento vocal, embora pareça que eu tô zoado, mas eu faço, que eu aprendi com o pessoal do teatro, de música, a gente também pode fazer. Tá? Eu não faço, eu faço a respiração normal. Aí eu tenho dois aparelhos que eu gosto de usar. Eu treinei também, eu tenho rinite, que é o Respiron, tá? Quem gostar aí, quem quer estudar, é o Respiron e o Shaker. Quem é fisioterapeuta já Uhum. sabe, mas são dois aparelhinhos que trabalham inspiração e expiração. Então, um você puxa todo o ar para dentro de você e mantém a bolinha no alto, né, no nível, e o outro você assopra o máximo que você puder pelo maior tempo possível que você conseguir, que é o shaker. Uhum. Tá? Então um inspira, né, a inspiração, trabalha a musculatura da inspiração, e o outro trabalha a musculatura da expiração. Que teoricamente o Caio falaria isso aqui para vocês, que é a fisioterapia respiratória. Tá? Ficou Aham. claro aí? Isso. Legal, mas isso que você falou, por exemplo, esse tipo de exercício, ele ajuda, você tem algum conhecimento se ele ajuda, por exemplo, para questões respiratórias no geral? Trabalhar as questões Ajuda, respiratórias pode ajuda. auxiliar contra doenças respiratórias ou problemas respiratórios de alguma forma? Sim. Na visão da fisioterapia, eu sou Hum, fisioterapeuta, então eu aprendi na faculdade, tá? Não tenho especialização em RESP, tá? Respiratória, mas tá. todos esses exercícios respiratórios fortalecem a musculatura do pulmão e do diafragma. Hum, E se eu legal. respiro bem, eu deixo meus alvéolos, que acho que a Dani perguntou aqui, os alvéolos, os brônquios, né? Brônquio pulmonar, né? Alvéolo pulmonar, etc. Bom, fortes, eu tenho a capacidade de expandir o meu pulmão. Tá? Então, quanto mais eu expando meu pulmão, mais ar eu coloco para dentro dele. Quanto menos eu Ok. expando meu pulmão, vai jogando. Então, imagine assim, é a visão da fisioterapia. Imagine que o teu pulmão é uma bexiga. Você concorda comigo? Você encheu? Sim. Aí ela vai murchar. Ela vai murchar. Só que você concorda comigo, se você não encher ela frequente, ela não vai secar. A Sim. ponta vai secar, aí você vai ter que abrir. E aí quando você abre, não rasga? Mesmo devagarzinho. Por quê? Porque Sim. secou. O pulmão é a mesma coisa. O pulmão precisa de ar. Se não está entrando ar, ele vai colabar, vai colapsar, que a gente chama. Uhum. Então esse alvéolo ele meio que vai queimar. Esse alvéolo é o que Entendi. queima. É a mesma coisa que quem fuma. Né? A nicotina, a Uhum. substância química, ela queima. Tá? Narguilé também queima, viu? Todo mundo acha que narguilé, cigarro de filtro, cigarro eletrônico, tudo isso aí dá uma Para de mandar cagadinha. fumaça É, pro pulmão, galera. Pelo porque amor isso de aí Deus. seca o alvéolo. Então imagina uma bexiga. A bexiga tem que expandir Sim. e tem que desexpandir. Então ela precisa fazer isso aqui. Se não entra oxigênio, ela vai secar. E se Uhum. secou, você perdeu capacidade pulmonar. Que é o que o Covid aconteceu aí com uma galera aí. Tá? Sim. Que é outro ponto. Não só o COVID, tá? O SARS, H1N1, H2N2, H3N3, todas as patologias respiratórias é isso. Ela diminui a Sim. capacidade pulmonar, aí você não consegue respirar, por isso que tem a falta de ar, e aí é internado. Aí vai fazendo sentido Exato. para vocês, tá? Mas é composto por um vírus, etc. Não vou entrar na parte fisiológica. Então, o pulmão é como se fosse a bexiga. Então, a parte respiratória, a gente usa isso também. Então, a gente tem que abrir. Então, esses exercícios respiratórios, o Respiron e o Shaker, todo mundo tinha que fazer. Na verdade, todo mundo. Ah, mas eu não tenho problema respiratório. Não, então aí você tem que fazer isso aqui para prevenir, Melhor para ainda para promoção. prevenir. Agora, A eu sou prevenção aí. fumante, sou cachaceiro, bebo tudo, né? Grito, né? Técnico de futebol, se fizer o shaker e o respirão, meu Deus do céu. Jogador de futebol, se fizer, eles não fazem, viu? É uma crítica também. Ah, Eles não imagino. fazem. Nenhum atleta que eu peguei faz isso. Quem faz isso são o pessoal que dá aula, tipo eu, o pessoal que canta, o pessoal do teatro faz. Tá? Sim. Não todos, né? Mas algum pessoal do teatro faz. Agora, ator, atriz global, não. Pelo menos que eu já atendi, tipo, eles nem sabem o que é isso. E muito provável que 99% do pessoal que está assistindo aqui, que vai assistir a gravação, não sabe disso. Mas trabalhando a atividade de expansão de pulmão, de musculatura diafragmática, musculatura, né? A gente vai mexendo, Uhum. a gente
consegue sim prevenir, porque a gente deixa o nosso pulmão forte, e aí ele forte, trabalhando bem, imagina o nosso corpo forte, seria a musculatura aqui dentro, né, caixa diafragma, trabalhando bem. Em um resumo seria isso. Então sim, fazendo os exercícios respiratórios, a gente consegue sim prevenir e promover saúde pulmonar de doenças respiratórias, tá? Aí tem um jeito certo de fazer, aí só um fisioterapeuta respiratório vai conseguir te falar quais são esses movimentos, tá? Eu tô passando a ideia Sim, generalista que eu aprendi geral, na claro. faculdade, tá? Mas esses dois eu Sim. uso desde a época da facu. Como eu dou aula, como eu gosto de gritar, eu também, né, e atendo o pessoal que é atleta, os caras, é no grito que você atende esses caras. Tipo, é foda. Por isso Tem que eu que sou ter mais pulmão agitado. para atender Tem que ter esses pulmão, caras. tem que gritar. Tipo, os caras não vão. Tipo, os caras não vão. Se você chegar falando, e aí, tudo bem? Tipo, o cara vai atacar, meu, qualquer coisa na tua cabeça. E eles são agitados, então você precisa botar pressão neles também. E esses dois, anota aí, Respiron. Respiron é de respiro, com N no final. E o Shaker, que é milkshake, então é o shake com R no final. Shaker. É o shaker. Esses dois, meu, é batata, pode comprar que dá bom. E aí faz aí, um puxa o ar, né, mantém o máximo que você conseguir, e o outro solta o ar o máximo que você conseguir, tá? São os dois, que são movimentos de inspiração e expiração, tá? Então, esse é na Legal. fisioterapia ocidental, né? É fácil vocês acharem, tem na Amazon, tem no Mercado Livre, tá? Tem em quaisquer lugares aí essa loja. E quem mora perto de hospital, tem as lojas de perto de hospital que tem esses aparelhos, tá? Aí, se quem Show. quiser, manda aí mensagem que eu tiro foto. Eu tenho aqui em casa, tá na estante lá, eu tenho que pegar, mas eu tenho. Posso postar aqui para vocês. É Show. a marca Ah, só mesmo, tá? uma. Acrescentando aí, a gente estava falando muito dessa questão da respiração barra emocional, se tem ou não tem a ver. Eu acho que para a galera que está assistindo ou quem vai assistir aí depois no YouTube, fica a reflexão. Se vocês têm algum tipo de problema respiratório, começa a fazer uma avaliação, ou se vocês já não fazem, já não passam com algum terapeuta ou coisa do tipo, começa a olhar para vocês e ver se vocês sentem que fora a questão da respiração, existem outras questões que incomodam. Ansiedade ali numa forma mais excessiva, alguma coisa relacionada talvez à depressão, alguma angústia, algum senso de autoconfiança está em baixa, sei lá, autoimagem, auto, a forma, assim, a questão, a sua segurança, né? Como é que você está se sentindo mais ou menos seguro? Claro que a gente tem picos altos e baixos, mas Uhum. tem gente que tem isso numa quantidade maior, que é onde a gente começa a avaliar se aquilo é uma questão a ser analisada para trazer para o equilíbrio. Tá? Então começa a variar, poxa, eu tenho questões aqui de rinite, sinusite, que para quem mora em São Paulo, principalmente, já sabe que isso é um pouco normal. A maioria da população tem algum incômodo, porque o nosso ar é muito poluído, porque o clima aqui é muito volátil, muda muito rápido. Mas quem tem ali umas crises mais bravas, começa a reparar, começa a prestar atenção o que mais, além da questão respiratória, vocês acham, acreditam que possam ter, que tipos de incômodos vocês andam tendo com frequência, porque numa dessa vale a pena investigar se existe alguma coisa ali que vocês estão percebendo do ponto de vista emocional, muita raiva, muita explosão, muita ansiedade, muito medo, muito pânico, fobia, sei lá, qualquer coisa do tipo, insegurança, como eu disse aqui. E aí, fazendo essa análise, identificando que pode ter alguma coisa, procura a gente aí para fazer uma avaliação. E, de repente, trabalhando essas questões emocionais, pode ser que... Porque a gente fala sempre o seguinte também, às vezes, tá? Quando a gente está, principalmente falando de ansiedade de novo, quando o seu corpo está lá sob estresse, ou seja, funcionando ali no seu máximo, como se o seu cérebro usasse todos os recursos no máximo do seu corpo, isso é estressar o corpo, ele vai no limite, seu corpo está ali procurando apagar aquele incêndio, e isso gera uma série de outras questões que pode agravar esses outros problemas, tá? Então, faz essa observação. E se você pensar, pô, eu tô vendo que ultimamente eu tô mais ansioso por causa da pandemia, sei lá, tô percebendo que eu tô comendo muito mais porcaria do que eu comia antes, e tá associado, eu não tinha reparado. Comece a fazer essa análise. E se vocês identificarem e entenderem que tem alguma questão, procura a gente, pra gente trocar uma ideia, pra gente avaliar, pra gente bater um papo, entender aí o que mais pode estar te incomodando. Se você já sabe que teve questões anteriores, inclusive que você buscou tratamento para questões
psicológicas e tudo mais, meu, fala com quem, fala comigo, fala com o pessoal da mesa, né? Às vezes a questão da alimentação, porque às vezes ajustando essas coisas, talvez essa questão respiratória também possa ter um ajuste bem interessante, como o Kim falou. Vai ter um resultado. Eu não sei o quanto disso, 10, 15, 50, 100%, eu não sei, mas pode ser que traga algum benefício. Então, acho que fazer essa autoavaliação e usar essas ferramentas pode ajudar vocês, tá? Então, eu acho que é isso, né, Kim? Tem mais alguma coisa aí? Alguma pergunta, comentários? Calma aí, tem aqui, ó. Na visão oriental das doenças respiratórias, se tem algum significado energético, além dos fatores externos de postura, rotina, etc. Tem um que esse é mais agressivo, né? Esse é mais difícil, mais intenso, que é a questão de algum episódio a gente já falou do emocional, mas algum episódio de tristeza, episódio de depressão. Tá? Então, pode sim causar problemas respiratórios também, tá? Caso contrário, é isso que a gente falou, né? A questão da postura, sim, uma pessoa mais cifótica, uma pessoa mais... A corcunda, quem é corcunda, as chances de ter problema respiratório é muito maior de uma pessoa que tem o peitão aberto. Agora eu vou te falar, você tá me assistindo aí, que eu sei, e você tá sentado errado. Uma galera, eu sei, tá? Então ajusta a postura, abre o peito, que a gente chama, abre o peito, ajusta a escápula, né? Encaixa a escápula, que é justamente isso. Então você tem que expandir o teu pulmão. Quanto mais você expandir o teu pulmão, mais ar você vai mandar para ele, tá? E evitar os lugares que você sabe que tem fumaça. Que aí foi uma pergunta que mandaram aqui dentro. Como ficou a nossa saúde depois desse tempo todo usando as máscaras? Você acha que... Não consigo ver o resto, deixa eu ver. Adoeceram mais? Qual é a sua... Putz. Cara, boa pergunta essa, hein? Eu não sei, eu tenho duas hipóteses, mas baseado em achismo, tá? Aqui de verdade, tô sendo bem sincero. Não fiz nenhuma pesquisa sobre isso. Mas eu acredito que a maior parte da população não tinha o hábito de usar máscara, né? Por exemplo, no Japão, China, nos países orientais, eles quando tem uma gripe ou alguma coisa que a pessoa não está bem, ela mesma já usa máscara para proteger as outras pessoas, né? Já tem esse hábito. Só que assim, pode ser que o que eu percebo de mim é que, num geral, eu sinto que no começo era muito ruim, a minha respiração era mais complicada. Mas hoje em dia, como a gente começou a usar com certa frequência, eu uso toda vez que saio de casa, eu já não me incomodo mais. Às vezes eu esqueço que eu tô com a máscara. E aí eu tô fazendo uma conexão aqui com uma outra coisa que não tem nada a ver, que são pessoas ou que moram em países, por exemplo, com uma altitude maior, que gera uma dificuldade de respiração e essas pessoas se habituam. Então, nesse sentido, eu não acho que existiu... Eu tô falando de novo, baseado em nada, tá? Num achismo. Precisaria fazer uma pesquisa, precisaria, né? Eu não fiz esse tipo de pesquisa. Sim. Eu não acho que de fato teve uma alteração. Pode ser que tenha gerado um pouquinho mais de problemas por exemplo, não lavar direito a máscara, que pode trazer mais bactérias, ainda que não seja do Covid, mas de outras coisas. Então, uma questão da higiene com a máscara, aquelas máscaras de tecido que você usa continuamente, isso pode talvez ter piorado em alguns aspectos, mas é questão de bactéria, alergia, não sei, estou supondo aqui. Mas, de forma geral, só pela diminuição de respiração, eu acho que o corpo se adapta, tá? Posso estar errado, mas é uma percepção com base em mim mesmo, na minha experiência própria, né? Sim. Até porque eu chego, já tá com a máscara numa água quente, tem na torneira ali embaixo, com sabão sabão neutro, já lava ali pra caramba na hora, põe pra secar e deixa no sol torrando lá. Então, acho que a questão de bactéria já diminui bem, mas... do restante, eu acho que o pulmão se adapta normalmente, é minha percepção. Sim, tudo no nosso corpo se adapta, né? O fígado, o pulmão, o coração, né, etc. Então, se a gente for para um lugar frio, etc., a gente vai se adaptar ali, né? Acho que é Darwin que falava, é a lei da adaptação, né? Evolução, teoria da evolução. Isso. O que acontece? O mais forte se adapta e sobrevive e passa os genes para frente que vão continuando fazendo o processo. Exatamente. Biologia, hein? O que acontece é assim, eu fui para a China em 2012. E malandro, lá usa máscara sempre. É muito poluído mesmo. Você olha, é cinza. Você não vê o céu, você não vê nuvem, você só vê cinza. Tipo, se você acha que o céu de São Paulo tá sujo nessas últimas semanas, malandro, multiplica isso por 200, cara. É nojento, é sinistro, tá? Tanto é que quando a gente entra, chegou, eu recebi, né? Porque tinha amigos lá, então você chegou no aeroporto,
a aeromoça, é muito bizarro, a aeromoça, ela te dá uma máscara, ela te dá um kit, uma máscara fechada, dentro do avião. Você pousou, aí o porteiro, não, né? O piloto fala, chegamos, né? Pode desacoplar os cintos, né? Sinta-se à vontade. Aí, só que aí ele fala, não levante. Ele fala em inglês, não levante que as aeromoças vão deixar um kit de máscara com vocês, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo sempre tem uns caras que levantam. Não sei se a maioria de vocês é Sim. assim, mas levanta do nada. O bagulho nem pousou ainda, tá chegando, já tá levantando. E aí o Caprese. piloto, os chineses lá, eles são mais rudes nisso, eles são mais rígidos. Ele fala, não vai levantar ninguém, que as aeromoças não vão tirar a máscara. Então, quando você pousa ali na China, eu pousei em Beijing, a aeromoça já dá um kit de máscara. Aí você sai, coloca no avião, né? Coloca já no avião e vai para o aeroporto com a máscara já. Aí você fica. Aí essa máscara respeita as mesmas regras daqui. 2 horas você vai ter que ficar trocando, tá? E a máscara é descartável, não existe máscara de pano lá. Por exemplo, quando eu fui. Né? Aí depois, né, vai virando moda, aí o coreano, o japonês vai fazendo de panda, de bichinho, Pikachu, essas porra, Hello Kitty, aí virou, tá? Mas a ideia seria essa. Então, a adaptação da máscara, pra mim, foi ok, porque eu já tô acostumado. Quem vai Sim. lá, trabalha, faz da aula, etc., é normal. Aqui no Brasil não tinha, tanto é que faltou o número de máscaras, porque nem nos profissionais da área da saúde que trabalham no hospital, e a Sam É, pode confirmar isso pra gente, a sim. maioria não usava. Por quê? Porque não era É, comum. Tipo, tá, sim. tá tudo bem, tá tudo beleza. Tá? Então, essa questão de usar máscara por muito tempo, no começo você sente, mas depois o teu corpo se adapta, tá? Agora, É, se é bom ou ruim, precisa de artigo científico para te falar. Eu não vou exato, saber concordo. isso. Eu acho que nem tem artigo científico nisso. Acho que os maiores artigos ficou na questão da vacina, da produção da vacina, Uhum. de entender a vacina. E talvez É, agora vai vir a questão da prevenção e promoção. É sempre assim. A gente, no é, Ocidente, trata a cura, procura a cura rápida, a vacina, para abaixar, né? E aí você tem tempo para estudar e tá tudo bem, porque é uma coisa, uma é, patologia nova. E aí agora sim a gente vai botar alguns artigos científicos que vão ver qual é o tipo de máscara que melhor performa, qual não é, para atividade física, qual que é, e sim. etc. Tá? Então, sinceramente, eu sei que o corpo se adapta com as máscaras, o meu corpo se adaptou, né? Hoje eu consigo dar aula, é nojento. Por que não é nojento? Porque você fala com a máscara e começa a É, salivar, cara, e começa a ficar é, molhado o negócio. Aí você tem que ficar trocando é a cada horrível. meia hora. Tipo, é bizarro, fica nojento. Pra mim é nojento. E é Sim. péssimo, porque molha e começa a desfiar. E aí você começa a sentir a máscara, tipo, é péssimo. E aí tem gente ainda que Sim. consegue fazer, eu não consigo. Então esse é o primeiro ponto das máscaras. E o segundo ponto é, tipo, se adoece mais é só com artigo científico. A gente não tem um padrão, tá? Não tem um artigo Isso. científico. Se tivesse, eu mostraria para vocês, mas não tem um artigo científico falando, tá? Isso vai demorar provavelmente mais uns 2 aninhos, aí fácil. Até o pessoal produzir artigo, ver prova, estudo de caso, né? Vai randomizar, vai botar, puta, vai Sim. fazer um bom trampo assim. Mas hoje, pelo menos na tecnologia de esporte, já existem máscaras que o pessoal performa, treina com máscara. Aí tem umas máscaras de filtro triplo, né? Hoje, eu não vou lembrar a marca, que aí o pessoal do exército começou a usar. É tudo americano, tá? O pessoal Sim. norte-americano foi para fazer esses de filtro, né? Por que eu te falo isso? Eu não sei se todo mundo tá acompanhando o Talibã, né? Os Estados Unidos saiu, mas nessa época que eles ficaram lá fora, eles também estudaram as questões das máscaras por causa do deserto, que o carro passava e subia a fumaça. Então eles usam aqueles Poeira, óculos né? para proteção e aquelas máscaras. Então é normal. É tipo, parece aquelas máscaras, sabe de quem detetiza a cidade, detetiza a casa? Sim. Eles usam aquela máscara justamente para isso. Só que, meu, não dá para usar todo mundo aquela máscara. E aí eles começaram a estudar. E aí tem uma marca esportiva que patrocina as roupas do exército americano chamada Under Armour. E eles estão fazendo esses Uhum. testes de máscaras. E Famoso. aí, puta, é famosaça, né? Acho que patrocinou São Paulo, Fluminense aqui no Brasil. E é uma marca que está querendo brigar com Nike, com Adidas. Então eles estão produzindo algumas máscaras dessa, Legal. com performance, com qualidade, tá? Então, como eu atendo o pessoal que é atleta, então esse é o novo que a gente está tendo agora, tá? Mas não tem nada 100% ainda, tá? Então, Show. vai Mas ter legal. marcas, mas vai ter alguma coisa, vai ter, né? Que vai filtrar o ar, etc, para deixar os bichos mais rápido, né? E por enquanto não Uhum. tem, tá? Mas esse é um ponto, tá? Então, se sinceramente eu não posso bater o martelo.
se adoece mais ou não, só com artigo científico. Agora, se a saúde, o nosso corpo se adapta com a situação, tá? Agora, se vai ser bom ou ruim, só com artigo científico, e eu não vou saber te responder. Dos pacientes que eu tenho, todos reclamam, que nem a Dani falou da agonia, uma galera da agonia. Tipo, é a questão. Então, trabalha eu vou postar a foto depois que acabar aqui, para vocês procurarem fazerem. Isso aí vocês podem fazer, tá? É liberado, tá em farmácia, tá? Aqui é mentira. Então, pergunta pro fisioterapeuta respiratório, procura um médico cardiopulmonar, né, para fazer. Mas esses dois são aparelhos que vocês precisam usar no dia a dia, tá? Legal. Quem Pra trabalha com a treinar é voz bom. tem que ter. Pra treinar é bom, Sim. tá? Aí para encerrar, o Respiron é quem treina maratona, quem faz triatlo, quem faz o Ironman, usa esses dois aparelhos que eu vou mostrar a foto para vocês, tá? Então ele é famoso já. Puta, se eu me formei em 2007, 2008, acho que o Ironman, acho que o pessoal do Ironman usa desde 2005. Nossa, é antigaço. É que agora a galera vai começar a procurar por causa do COVID, né? Tudo mudou. Sim. É pós-COVID agora. Mas essa é a ideia. Então, trabalha a musculatura respiratória, assim como trabalhar o teu corpo para ficar forte e aumentar, segurar a postura, que ele sim consegue prevenir patologias respiratórias. Beleza? Agora, Cida, vê se a Show. nossa resposta te ajudou. Se não ajudou, manda pra gente de novo que a gente responde. Nossa, o André entrou aí, Andrezão. Precisamos marcar de ir lá no show dele, lá no Magicamente. Ele, o Sunny, Já abriu, já? Edu, já, pô, faz bom tempo, tá rolando, todo domingo. Pô, vamos combinar, meu. Pra quem não sabe, o Atier, ele faz o show. Qual é o nome do show, Roy? Magicamente, é o nome Magicamente. do grupo. Espetáculo de hipnose excelente. Vale a pena. Pra quem gosta de dar risada dos outros. Mas aí vocês podem participar. Quem nunca foi hipnotizado, aí você fala pro Atier que ele te hipnotiza aí. Eu já fui, eu não sei. Exatamente. Na real, antes de. Já Filha da. foi. Isso aí deu um. Isso aí eu tive falta de ar aí, ó. Teve um desconforto respiratório. Essa foi foda. Quem alucina da hipnose, muito bom. Foi engraçado. Deixa eu ver. Falou tudo. Máscara da agonia. Técnicas de fisioterapia respiratória são utilizadas para tratar a fibrose cística? Sim, total. Tá? A fisioterapia respiratória, nos últimos 2 anos, tomou um boom muito grande. Tá? Mais 30 segundinhos de perguntas, manda aí. Senão a gente vai encerrar. A Perguntas, gente falou bastante comentários, coisa. dúvidas, agradecimentos. Galera que participou até o final, eu já vou agradecendo aqui. Se vocês quiserem analisar essa questão emocional, como eu falei, eu não me lembro de ter pego nenhum caso específico de doença respiratória, assim, ou pelo menos de alguém que tinha alguma questão de ansiedade e tudo mais, e quis trabalhar essa questão e percebeu uma melhora na doença, na questão respiratória, tá? Mas se eu tiver também, eu trago aqui, vou deixar nas redes algum comentário, algum depoimento para poder compartilhar com vocês, porque é interessante a gente perceber isso, né? E tem coisas que às vezes a gente trabalha as questões emocionais, as coisas fisiológicas, algumas delas meio que dão uma diminuída, uma regulada, vamos dizer assim, e as pessoas às vezes nem têm a percepção de que uma coisa talvez tenha influenciado na outra, né? Então, Sim. interessante observar isso. Agradecer a presença de nóis. todos, agradecer a presença do Roy. Essa live vai ficar aqui no Instagram e depois eu vou postar no YouTube, beleza? E eu copio lá pro meu também. Galera, Show de bola. Obrigado, boa noite. Obrigado por terem ficado até o final. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Um abraço. Kim, valeu. Tamo junto até daqui 2 terças-feiras. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.